Boa noite, galera. Boa noite a todos. Todos bem-vindos a essa apresentação de como, literalmente, fazer com que coisas maravilhosas aconteçam em sua vida, ok? O grande objetivo dessa nossa apresentação aqui hoje é fazer com que você tome consciência de que é possível que você se torne irresistível em realizar e conquistar coisas maravilhosas para a sua vida, sempre, a qualquer momento, ok? Então, você que está buscando passar por uma transformação, está aqui a sua oportunidade. Literalmente, conhecer algo novo no sentido de que você passa a ser dono da sua realidade. Independentemente de onde você esteja, tá certo? É possível que todas as coisas cooperem para que você realmente se torne uma pessoa mais abundante, mais próspera e, inclusive, com potencial ativado para que coisas maravilhosas realmente aconteçam. Então, nesta aula, o que nós vamos ver? É uma masterclass. Masterclass, para quem não entende, é uma aula normal, só que ensinada, digamos assim, pelo pai da criança. Você pode ensinar várias pessoas a fazer algo e essas pessoas podem duplicar e ensinar, mas masterclass geralmente é aquela pessoa que originou a ideia, ok? Então eu vou te mostrar que sua vida pode ser repleta de coisas e acontecimentos realmente maravilhosos e que você literalmente pode e deve sempre atrair tudo de bom, tudo de melhor daquilo que a própria vida disponibiliza. Para isso, você precisa não somente entender que isso é possível, mas também permitir que tudo isso aconteça. Como? Como é que você vai permitir? Está nas suas mãos permitir. É o que nós vamos ver aqui nesta aula de hoje, ok? Para quem não me conhece, eu sou Marco Aurélio Pacifici, professor e practitioner de um sistema de metafísica, de cura pelo pensamento, desenvolvimento pessoal e fundador de um sistema chamado Você é o Segredo. Eu já atuo nessa área há 45 anos, ok? E o nosso tema de hoje é literalmente mostrar como qualquer pessoa pode e deve reivindicar coisas maravilhosas para a sua própria vida. Agora, baseado em que isso realmente acontece? Baseado no fato de que existe uma ciência disponível, uma ciência da mente, tá certo? Que ensina e mostra como seu pensamento, sua mentalidade, cria sua realidade e o seu corpo, inclusive, ok? Então, praticamente o seu mundo é fruto da sua forma de como você enxerga a si mesmo e aquilo que está acontecendo à sua volta, ok? Existem no universo leis espirituais, leis mentais, que permitem restaurar a harmonia, você poderia chamar isso de cura, permite transformar a sua própria essência, a sua natureza, em alguém poderoso, alguém que realmente reconhece que pode muito mais, desde que você ative esse potencial interior que jaz adormecido em qualquer um de nós, tá certo? Então, o nosso objetivo, aliás, o meu objetivo há 45 anos, é formar pensadores, pessoas que literalmente sabem fazer o uso consciente dos seus próprios pensamentos e canalizar isso na direção daquilo que você deseja, ok? Isso promove não só transformação interna, pessoal, como faz com que a qualidade de vida em que você vive mude definitivamente, ok? Bem, ao invés de ficar muito em pregação, o grande objetivo nosso é mostrar realmente na prática, de maneira efetiva, como tudo isso é possível, ok? Muito bem. É importante que vocês tenham uma noção de onde que eu tirei tudo isso. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de
conhecer a minha história, ver a minha história, isso está postado no site do meu Instituto Pacífico, através de entrevistas que eu concedi a alguns jornalistas. Mas eu passei por uma experiência muito difícil, que literalmente fez com que eu entendesse tudo isso. Foi uma verdadeira experiência de laboratório. E uma vez que você passa por uma experiência dessa, testa em vários momentos do seu desafio e vê que a coisa funciona, então você vê que é possível realmente você causar essa mudança, essa transformação nas pessoas, ok? Muito bem, meu exemplo. Para quem ainda não sabe, eu passei 3 anos numa prisão em Nova York, em 1978 até 1981, ok? Minha vida era uma vida repleta de aventuras. Eu vivia viciado em aventuras, ok? A adrenalina, se não tivesse alta, praticamente eu não estava satisfeito. Eu queria que algo estivesse acontecendo, mas sempre no sentido de fazer com que algo acontecesse para que eu tivesse um sentimento de conquista, de realização. Só que no frigir dos ovos, depois de muita experiência, eu acabei passando por essa experiência, fui preso 2 vezes pelo FBI em Denver, no Colorado, e depois, 20 dias depois, pela polícia de Nova York. E a partir daí eu não saí. 3 anos trancado, 3 anos pensando, 3 anos refletindo e testando as descobertas que eu vinha fazendo nesse período. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque essa história é parte do treinamento. O que eu quero dizer no frigir dos ovos é que, independentemente do grau de dificuldade que você está passando neste momento, você pode fazer uma diferença e converter essa problemática, esses desafios, em oportunidades incríveis de progresso, criando sua própria realidade. Okay? Então, nessa experiência que eu passei na prisão, num ambiente extremamente hostil e ameaçador, eu descobri que a forma que eu poderia e deveria utilizar para me proteger, isso me veio, me veio através de uma Bíblia que eu apanhei no chão, comecei a ler, não dei muita atenção, mas me tocou de tal maneira, foi simplesmente o Novo Testamento, me tocou porque eu aprendi a olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você descobre que você tem um potencial que você nunca imaginava. E esse potencial estava adormecido. Nesse processo, eu passei a estudar fervorosamente para me autoconhecer. E esse autoconhecimento começou a fazer toda a diferença. E eu percebi uma coisa interessante. Enquanto eu estava trancado, me conhecendo, descobrindo a respeito desse potencial interior, eu descobri que eu estava simultaneamente criando uma realidade paralela, enquanto que aquela externamente onde eu estava, acontecia todos os tipos de ameaças de bandidagem, de criminalidade, e, no entanto, é como se eu estivesse invisível dentro de uma outra realidade, ok? Você também, no momento em que você estiver passando por qualquer desafio, você pode fazer uma diferença entendendo que o momento que você passa a olhar para dentro e focar em se transformar em alguém melhor, isso faz toda a diferença. Okay? Então, ao invés de simplesmente confiar que as circunstâncias vão mudar, é importante que você entenda que você tem que mudar primeiro, tá certo? Ao invés de confiar no acaso, ao invés de confiar nas circunstâncias, esperando que elas se movimentem. Estou lembrando de uma passagem aqui da Bíblia, de um aleijado que estava há 38 anos à espera de alguém que pudesse jogá-lo dentro de uma piscina. Havia uma superstição na época que quem entrasse na piscina, na hora que a água estivesse movendo, significava que havia um anjo lá dentro. E o primeiro a entrar era curado. Jesus encontra essa pessoa e pergunta se ele quer ser curado. E ele começou a se justificar, porque a circunstância não era favorável. Ele dependia de ajuda externa. Jesus fez pouco caso da situação e perguntou simplesmente se ele queria ser curado. Essa pergunta, cada um de nós tem que fazer, e você também deve aprender a fazer essa pergunta. Agora, você não precisa de esperar as águas moverem
para que as coisas se tornem possíveis e realizáveis para você. Cabe a você decidir. Essa decisão de querer se transformar permite que o processo comece. Se ela não for tomada, você vai continuar adiando, confiando no acaso, esperando que o governo mude, que as circunstâncias mudem, que alguém, se não você, possa vir te dar uma mãozinha para resolver o seu problema, ok? E não é por aí que as coisas funcionam. Realmente é a partir desse conceito de que todo poder de transformação depende de você mesmo, ok? Então, para isso, eu vou apresentar agora para você uma sequência de tela. Uma sequência, vamos ver se dá para ver aqui. Dá. Uma sequência de ideias exatamente para você entender o raciocínio que a gente vai estar usando aqui agora. Entendeu? Muito bem. Essa imagem aqui é de um caleidoscópio. Não sei se vocês conhecem. Caleidoscópio é aquele brinquedo tipo uma luneta que, ao pôr o olho para ver o que está acontecendo, as figuras vão se formando lá dentro de forma simétrica. Isso aqui é só para mostrar que cada segundo, cada momento da sua realidade, essa figura toma uma forma. O momento em que você vive depende do contexto mental e emocional em que você se encontra. Para você mudar a figura que está aparecendo dentro do caleidoscópio, basta você dar uma mexidinha que ele muda por completo. Do mesmo jeito, se você incluir algum elemento no seu pensamento, na sua consciência, bom, simultaneamente a coisa melhora para melhor. Por outro lado, se você inclui algo negativo, destrutivo, acaba distorcendo a imagem e ficando de forma mais não simétrica, ok? Então, o primeiro passo de encontro a esse potencial interior que cada um de nós tem a ver com buscar por sentido na vida. Era o grande problema que eu estava tendo. Quando eu fui preso, praticamente eu tinha acesso a recursos realmente muito além do que eu precisava, tá certo? E, no entanto, as coisas não faziam sentido mais para mim. E até que eu descobri que o verdadeiro significado da vida não está em ter as coisas, mas consiste em você aprender a ser uma pessoa melhor, mais capacitada, mais consciente das suas habilidades e do seu próprio potencial, ok? E isso foi difícil aprender. Mas, para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui. Na realidade, não estou conseguindo mudar a tela aqui. Mas a ideia que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: o sistema de performance máxima, onde você volta o pensamento para entender como você pode ser bem, estar bem por completo, envolve você estar bem de forma física, forma mental, emocional, espiritual e em termos financeiros. É importante que você entenda todo esse processo. Só que, para que você vai mudar? Você pode pensar, se as coisas por si só podem vir a acontecer. Na realidade, vamos analisar isso aqui. Ó. Nós estamos na 5ª era da existência, atualmente. Era da caça, a economia era governada pelos caçadores, tá certo? A caça determinava a economia. Depois mudamos para a era da agricultura, onde quem planta as coisas, quem tem terra, tem poder. Mudamos para a era industrial, os fabricantes das coisas dão empregos para as pessoas, essas pessoas detêm poder. Entramos na era da informação, onde acessar a informação se tornou disponível. Hoje todos têm acesso igual à informação, basta você entrar ali no seu mundo da web e pesquisar o assunto que você quiser. Agora, o que você vai fazer com esse tipo de informação? É aí que entra, então, a era da consciência. Nós estamos atualmente nessa era, que é a 5ª era, onde as pessoas estão aprendendo a olhar para dentro e tomar consciência desse poder interior, e estão gradualmente descobrindo que é possível você
criar a realidade que você deseja. E é aqui, nesse ponto, que entra as possibilidades de você atrair coisas maravilhosas para a sua vida, ok? Só que tem algumas questões a serem consideradas. E aqui que está a urgência em mudar a nós mesmos. Por quê? Olha que interessante. O volume de informação e de conhecimento acumulados ao longo dos tempos, desde o início da história até o ano 1900, era um volume X. De 1900 a 1950, esse volume dobrou. De 1950 a 1980, dobrou de novo. De 80 a 95, dobrou de novo. A partir de 95, dobrava a cada 5 anos e 2 meses. A partir de 2005, passou a dobrar a cada 4 anos. E agora, a expectativa é que, até o ano 2025, imagine, apenas 2, 3 anos à frente, a previsão é de que o volume de informação circulante no universo, no mundo, vai dobrar a cada 25 dias. O que você tem com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque daqui a 25 dias, vamos supor que você já estivesse lá na frente, o que você está aprendendo hoje não vale mais nada. Já não tem relevância para que você se torne útil e desejado, não só pelo mercado de trabalho, mas que o grau de importância que você representa para o maior número de pessoas continue bem em nível elevado. Do contrário, você perde o poder de influenciar, porque você está ficando obsoleto. Então, daí a necessidade de você mudar. E essa mudança tem que ser urgente, tá certo? Algumas considerações básicas que a gente tem que saber, que no processo de tentar mudar, se transformar para conquistar e atrair coisas melhores, você tem que considerar que você tem meio ambiente, eventos, associações, tá certo? Com pessoas, com circunstâncias, resultados que você tem na vida, de erros e de acertos, derrotas e conquistas. Tudo isso aí vão influenciar na sua capacidade de tomar uma decisão, de partir para querer se transformar em alguém mais poderoso, mais capacitado. A tendência é você se sentir intimidado diante de tantos parâmetros e tantas questões envolvidas no processo, mas você tem que saber como superar essas ideias, tá certo? Informação e conhecimento que trouxe você até aqui hoje, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você pode, com o grau de conhecimento que você tem, se tornar uma pessoa melhor? A melhor forma de você entender é que não importa como as coisas foram e têm sido até o momento. É como você quer que elas sejam daqui para frente, tá certo? E aí, ó, a sua habilidade de criar sonhos, estabelecer metas e estimular sua imaginação ajuda literalmente você a transformar as suas possibilidades de conseguir resultados, ok? Muito bem. E aqui, ó, que o mercado de trabalho hoje em dia está precisando? Vamos recordar aqui, ó, na década de 1980 só se falava em qualidade. Qualidade ISO 9000, 9001, ISO 15000, isso virou uma febre. Hoje, qualidade é padrão. Na década de 2000, o que fazia diferença no mercado era talento e habilidade. Então, as pessoas se lapidavam, treinavam em todos os tipos de, às vezes, de cursos, de treinamentos, exatamente para se tornar pessoas de alta performance. Só que, aos pouquinhos, isso começou a cair por terra também. Porque, por mais lapidada que a pessoa seja, necessariamente não significa que a mentalidade da pessoa esteja apropriada para fazer uma diferença e atrair realmente aquilo que você deseja. Então, o que mais está em jogo, e é o que essa era da consciência mostra, é o tipo de mentalidade, o tipo de atitude que você cultiva no dia a dia. Isso é o que vai fazer toda a diferença. E como é que você faz isso? Você tem esse triângulo aqui, ó. Como é que você faz? Você pega a informação, transforma essa informação em conhecimento. Paralelamente, você desenvolve habilidades e atitude apropriada. Isso estabelece um padrão mental para que você, por meio de ações estratégicas e inteligentes, consiga atrair resultados, ok?
para aquilo que realmente você deseja que aconteça na sua vida. Então, o segredo para tudo isso é o seguinte: primeiro, você tem que investir tempo em autoconhecimento. As coisas não vão mudar se você primeiro não passar por um processo de transformação interior. Okay? É necessário que você faça uma diferença por meio desse autoconhecimento, que significa nada mais do que você aprender a se identificar baseado em potencial que você tem, mas não sabia que tinha. É um processo de simplesmente despertar isso internamente. Ok? E uma vez que você dedica tempo a esse autoconhecimento, olhando para dentro, você tem que ter certeza que o próximo evento, a próxima influência, o próximo acontecimento da sua vida simplesmente vai fazer com que você avance, mesmo que seja um desafio. Você tem que aprender a transformar problemas em oportunidades. Você tem que literalmente ver como é possível, em qualquer momento da sua vida, transformar uma praga numa benção, digamos assim. Eu estava num ambiente extremamente hostil. Eu não tinha a menor perspectiva de sair de lá com 3 anos. Era no mínimo 25. Mas como é que eu saí com 3? Porque eu me transformei. E quando você se transforma, quando você entende a sua verdadeira essência e natureza, as coisas mudam. As possibilidades novas se desdobram, porque sua mentalidade é que cria aquilo que você está buscando como oportunidade. Elas não surgem à toa, surgem porque você contribui para criá-las, que é parte do processo que nós vamos ver aqui. Ok? E para isso, existem 3 poderes para a mudança. Primeiro, estabelecer uma visão de futuro daquilo que você deseja. E estabelecer essa visão de futuro, normalmente as pessoas olham para a conta bancária. Será que eu vou ter condições de realizar isso, 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 isso? Não é bem isso que a gente vai ensinar. Nós vamos ensinar que, independentemente da circunstância, cabe a você estabelecer a sua visão. Foi o que ocorreu comigo. Eu não tinha a menor possibilidade de criar um ambiente de harmonia onde eu estava. Mas eu fiz. Eu não só fiz isso, mas como também eu passei a ensinar as pessoas lá dentro a fazerem a mesma coisa. E isso me deu a oportunidade de transformar vidas de mais de 450 pessoas com quem eu convivia e com quem eu compartilhava o que eu mesmo estava aprendendo. E, curiosamente, eu descobri que quanto mais eu compartilhava algo de bom com alguém, mais eu mesmo aprendia. Então, daí a importância de que toda lição de aprendizado para melhor, todo bem-estar novo que você incorpora, se você compartilhar, aquilo solidifica na sua consciência e te capacita, te prepara para receber o próximo aprendizado. Se você, às vezes, tem dificuldade de abrir o jogo para compartilhar o bem e comunicar aquilo com o mundo, parece que o mundo, o universo cruza os braços e fica esperando você agir. Então, daí a importância de você realmente procurar ensinar o que você aprendeu, porque aí você se torna realmente dono da situação. Então, a primeira chave aí é você criar essa visão de novas possibilidades. Segundo, resiliência, que é a habilidade de lidar com problemas. Não vai achando que o fato de você estar se capacitando, se tornando uma pessoa mais preparada, você não vai ter problemas. Normalmente é o contrário. Quanto mais capacitada a pessoa for, maiores são os desafios que ela enfrenta. Mas isso não é problema para ela, uma vez que o nível de capacitação que a pessoa se encontra iguala a ela em termos de capacidade para lidar com desafios. Então, desafios mais elevados significa que você está cada vez mais preparado para enfrentá-los. E aí a necessidade de você saber lidar com dificuldade. E garanto uma coisa aqui, para você saber lidar com dificuldade, você tem que deixar para trás tudo que ficou
na sua vida em termos de trauma, de pesadelo, tá certo? A habilidade de lidar com a dificuldade, ela vem na mesma proporção em que você incorpora novos aprendizados. Então, não existe situação nenhuma que você possa vivenciar e que, simultaneamente, aquilo está além do seu alcance para poder enfrentar. Então, você criou uma visão, você desenvolveu a habilidade para lidar com problemas, ok? Com desafios. O passo seguinte é você vigiar de maneira constante como você está pensando, aliás, o que você está pensando e como você está se sentindo com relação ao pensamento novo que você incorporou, às decisões que você tomou. Porque muitas vezes você decide algo positivo no sentido de agir para que a vida mude, mas paralelamente você duvida. A dúvida não convive com a intenção de ser melhor. Você decide que sua vida seja mais abundante, mais próspera, mas a sua conversa, por exemplo, por outro lado, é simplesmente em cima de escassez e de carência. Entendeu a contradição? Então, essa vigilância quanto a realmente identificar o que você está sentindo com relação ao que você deveria estar pensando, já que você criou a visão, é isso que vai determinar a sua capacidade de obter resultado. E muitas pessoas, literalmente, trabalham a lapidação pessoal, o desenvolvimento pessoal, mas na hora de, vamos ver, de fazer algo acontecer, parece que as coisas não acontecem, porque o diálogo interno, às vezes, não bate com essa visão. Então, se você estabelece o fato de que você quer que sua vida mude para melhor, que você quer atrair coisas mais maravilhosas, que você quer ser uma pessoa de valor, não só para a sua família, para o seu ambiente, mas para a comunidade, isso tudo faz com que você expanda a mente, a consciência, e a partir de então, aí que está a vigilância. Essa vigilância é a coisa mais séria, porque ela que vai determinar se realmente você vai colher o fruto ou não, ok? Prosseguindo. Então, para a gente entrar dentro desse novo paradigma que permite mudanças definitivas e que viabilize que você atraia de forma contínua, constante, coisas maravilhosas para a sua vida, até você atingir o ponto de que pensou, aconteceu, pensou, aconteceu, pensou, sentiu positivo, sentiu certeza com relação ao que você pensou. Aí a coisa acontece, ok? Nesse estágio, você se torna irresistível. É um processo que começa a partir do momento que você toma consciência deste fato. Eu vi que houve uma resposta muito forte com relação à pesquisa que eu pedi que vocês preenchessem. Primeiro lugar, quase que empatado com quem vem em segundo. Primeiro lugar, as pessoas estão buscando sentido para a vida. Interessante, hein? Foi campeã de razões pelas quais as pessoas gostariam, por exemplo, de estar aqui hoje, para ouvir esse tipo de assunto. Segundo lugar, não tem recursos, não tem dinheiro para realizar seus sonhos, seus objetivos. Ok? E terceiro lugar, são escravos de circunstâncias. Dependem de que as coisas mudem para que depois, então, você possa permitir a si mesmo querer mudar, ou pelo menos agir no sentido de fazer as coisas mudarem. Não vai acontecer nada. A única possibilidade de você entender isso é você se alinhar com esse objetivo e não olhar para trás, ok? Para isso é importante entender esse novo paradigma. Já que nós estamos na era da consciência, nós estamos numa nova dimensão, que é uma dimensão metafísica, além do físico. As pessoas estão entendendo. Você vê a quantidade de invenções que estão acontecendo aí no mundo da eletrônica, no mundo da informática. A tendência é que cada vez mais matéria, coisas estão tendendo a ficar cada vez menores. Um computador
Um deles que eu tive há 40 anos atrás pesava quase 50 quilos. Hoje, meu celular deve ser umas 100, 200 vezes mais potente do que esse computador antigamente. Significa o quê? Que a matéria está sumindo. E não só a natureza mental das coisas está vindo à tona, nós estamos nessa dimensão metafísica, que na realidade é uma dimensão espiritual, onde a mente humana está tendo acesso à existência de leis. Essas leis são eternas, sempre existiram, mas a mente está tendo acesso, está quebrando paradigmas de limitações e acessando esse campo de possibilidades infinitas, onde a natureza mental das coisas começa a ser entendida. E uma vez que mentalmente você descobre que todo o seu mundo, tanto o seu corpo quanto sua realidade, é simplesmente de natureza mental, do mesmo jeito que, por exemplo, fisicamente, eu desloco um objeto de um lugar para outro com muita facilidade e faço isso consciente do que eu estou fazendo, do mesmo jeito, você vai aprender a descobrir que você pode se libertar de pensamentos que você não quer mais. Pensamentos infrutíferos, sentimentos que estão cada vez te amarrando a um mal-estar insuportável. Você tem esse poder para pegar um pensamento e deslocar ele para fora da sua consciência e no mesmo lugar colocar outro tipo de pensamento. Por que você faz isso? Porque aquele pensamento está gerando um sentimento de improdutividade, um sentimento negativo, de desempoderamento. Essa capacidade mental de saber argumentar para construir e criar sua realidade, você tem que aprender a fazer isso. Senão, toda a esperança de que as coisas mudem vão ser pura ilusão, vão ser frustrantes, ok? Mas a partir do momento que você entende essa natureza mental e aprende a criar, juntar as peças e criar a realidade que você deseja, agora você começa a ter poder. O passo seguinte é entender a natureza e o modus operandi do que é conhecido como a lei da atração, ok? A lei da atração existe como várias outras leis no universo. Uma fácil de ser entendida é a lei da gravidade. Você sabe que se você soltar qualquer objeto, ele vai cair. Se você jogar para cima, ele vai cair. A lei da gravidade não sabe se você está soltando um pedaço de papel, um celular ou uma criança, um neném. Ela simplesmente funciona porque ela é impessoal. Se esse sentimento humano que a gente tem, bom, uma criança, nós temos que fazer por onde para não cair. Um papel pode cair, o celular vai lá, mas uma criança eu não vou deixar. Lei da gravidade não está sabendo distinguir uma coisa da outra. Lei da atração é a mesma coisa. Como é que a lei da atração responde em cima daquilo que você intenciona? Ela não quer nem saber. Filho de quem você é? O grau de competência, de preparo, de educação, de influência social que você tem. Lei de atração não sabe de nada disso. Ela responde ao ponto em que você se conecta com o modus operandi da lei. E aí ela funciona para você. O grande segredo é saber que ponto ela está, literalmente, fazendo essa diferença na sua vida. Porque se você se sente mal, você vai atrair coisas ruins, sem saber, mesmo estando torcendo para que coisas melhores mudem. Lei da atração não sabe, ela responde àquele tipo de pensamento e sentimento que é predominante na sua mente, na sua consciência. Ok? Muito bem, você entendeu a natureza mental das coisas. Agora está passando a entender como é que a lei da atração funciona. Ela sempre responde de maneira idêntica ao padrão vibrátil mental e emocional em que você se encontra, ok? Então, se você não quer atrair coisas ruins para você, vigia seu pensamento e suas emoções, porque qualquer mal-estar, querendo ou não, faz com que a lei de atração responda e te dá mais problema. Se você é uma pessoa que vive hipnotizada por dívidas,
dívidas que constantemente estão surgindo para você. Sabe o que a lei da atração pensa? Parece que você está querendo mais dívida, então deixa eu te dar mais uma. Você que é uma pessoa que está sempre focada na escassez, na carência, e conversa sobre escassez e carência o tempo inteiro, apesar de não só você, mas como o mundo inteiro deseja ter abundância. E parece que, mesmo desejando, nada acontece, porque não interessa o desejo. Você pode querer o que você quiser, o que importa é o que você sente com relação ao que você deseja. Ah, eu quero bem-estar, eu quero harmonia, eu quero prosperidade, eu quero abundância, mas eu só converso de escassez, eu só falo do problema, eu só falo que o salário não dá para pagar minhas contas. O que lei de atração está entendendo? Que você quer mais conta para pagar, que você quer mais dificuldade para enfrentar. Então, isso é muito profundo. Responde, faz com que a resposta venha, inclusive, para o bom ou mau funcionamento do seu corpo, inclusive dos órgãos do seu corpo. Você pode retificar o padrão de funcionamento do seu corpo, de um órgão que está discordante, e restaurar a harmonia de funcionamento daquele órgão, simplesmente entendendo esse processo e estabelecer ideias corretas, acertadas com relação a isso. Ok? E lei da expansão? Lei da expansão é o seguinte: vamos supor que você atrai algo que você não deseja. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é isso que eu quero? Aí você fala, de jeito nenhum, eu não quero isso. A pergunta seguinte é, então, o que eu quero? Quando você pergunta, então, o que eu quero? O seu pensamento agora é canalizado para um estado de expectativa, onde as novas possibilidades vêm a você. Se, por outro lado, você atrai algo que você não quer, e ao invés de perguntar para você mesmo, é isso que eu quero, e definir que não, então o que eu quero, você vai e rumina, reclama, entendeu? Acusa o mundo, o governo, o parceiro, a família, as circunstâncias, ou o acidente, você está ficando no mesmo lugar, você não está saindo do lugar. Lei de atração não está entendendo. Ela está respondendo ao padrão vibrátil que você está emanando o tempo inteiro. Agora, o que é lei de expansão? Lei de expansão é o seguinte, no sentido positivo, porque você pode expandir para a autodestruição. Se você recebe, atrai algo negativo e ao invés de eliminar, você reclama, pragueja a situação, conta para todo mundo a desgraça que você está vivenciando. Sabe o que você está fazendo? Você está expandindo. É lei de expansão, você está expandindo para o lado negativo. Na realidade, quando algo de não desejado vier a você, pergunta é isso que eu quero? Não, então o que eu quero? Pronto. Pus lei da atração para trabalhar para mim no sentido correto. Eu só vou vigiar o meu pensamento de forma que ele se mantenha alinhado nessa direção. Na hora que eu atraio algo que eu desejo, eu vou ficar acomodado? Eu vou ficar prostrado porque a pressão foi embora e eu estou relaxado? Não, eu quero mais. Então a pergunta é, e agora o que mais? Essa simples pergunta de agora o que mais, ela se alinha com a lei da expansão. A lei da expansão entende que você quer mais, e já que você quer mais, toma. Entra então lei da atração para te dar mais. Mas a expansão só acontece se você reivindicar mais. Nunca é suficiente para um progresso contínuo. O que você tem é sempre suficiente para atender sua necessidade. Isso tem que ser entendido. Mas nunca suficiente para você se prostrar. Porque se você se prostrar, você está indo contra as leis do universo. O universo não permite prostração, não permite estagnação. Tudo no universo está em movimento perpétuo. Se sua vida continua a mesma nos últimos 5, 10, 15, 20, talvez 30 anos para trás, a possibilidade é que daqui para frente vai continuar igual. Não vai mudar nada. A não ser que, digamos aqui, hoje, estando ouvindo tudo isso, você simplesmente decida que daqui para frente vai ser diferente. Isso é o princípio do progresso. Por isso que o progresso pessoal, a lei de expansão, a transformação interior, a demonstração de resultados de prosperidade, de abundância, só vem por uma consciência merecedora disso.
a escassez nunca vai te colocar numa terra prometida. Porque uma mentalidade de Egito, que vive escravizada a um faraó qualquer, nunca é merecedor de estar numa terra prometida, que mana fruto e dá muito leite. O estado de consciência de Egito é bem diferente de um estado de consciência de Israel. Só que o Egito e o Israel não tem nada a ver com o país Egito e nem com Israel, país. Tem a ver com estados de consciência. Se você se sente amarrado, tolhido, governado por faraós, aos montes que tem por aí, você está no Egito. Você precisa, então, ouvir a voz de um Moisés qualquer, que resolve enfrentar esse faraó e esse Moisés, que é o quê? O que é o Moisés? É aquele momento de coragem que você disse, bate o pé e fala, custe o que custar, daqui para frente minha vida vai ser diferente. Isso é uma postura de Moisés, no sentido figurado. Não na personalidade dele, mas num estado de consciência de enfrentamento e de querer mudar. Só que ao sair do Egito, você não vai estar assim, num piscar de olhos, já na Terra Prometida. Você tem uma jornada a fazer. Você tem um Mar Vermelho pela frente. Depois você tem uma travessia no deserto. Tem que ficar lá 40 anos? Não precisa. A caminhada de 600 mil pessoas do Egito para a Terra Prometida duraria 6 meses. Por que durou 40 anos? Porque as pessoas que saíram do Egito foram para lá com a mentalidade de Egito. Então, enquanto essas pessoas não pereceram, não morreram, e a nova geração surgiu sem nunca nem saber o que era Egito, só olhando para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a Terra Prometida. Só sabendo disso, essas pessoas é que entraram na Terra Prometida. As outras tiveram que morrer ali no deserto também, ok? Uma ou outra se salvou. Então, do mesmo jeito, se você estiver no Egito te escravizando, você precisa dessa decisão, dessa coragem de agir, dessa audácia de querer fazer diferente, ok? E a certeza de que você vai ser guiado. Você não vai ficar perdido no meio de um deserto. Essa jornada, ela é constituída de etapas, até você atingir uma terra prometida, um estado de consciência de abundância. Se você não tiver consciência de abundância agora, 15 para as 9 da noite, no dia 30 de março, se a partir de agora você não começar a querer estudar abundância, a focar em abundância e a entender que a sua herança verdadeira é a abundância, recursos ilimitados, possivelmente você não vai nem sair do Egito. Porque você tem que construir sua realidade antes de você chegar lá. Do mesmo jeito que um arquiteto vai lá, desenha uma planta, ela já está pronta na cabeça dele. Aí vem o grupo de engenheiros e mestres de obras, vão lá para o terreno e constrói o prédio. Mas o arquiteto já tinha visto aquele prédio há muito tempo, na própria imaginação. Esse processo criativo da realidade que você deseja tem que ocorrer internamente. Não depende das coisas mudarem, não depende de você ganhar mais, não depende do vento soprar para leste ou para oeste, não depende do clima, não depende da economia, não depende de nada. Tem pessoas que às vezes ficam intimidadas, mas eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Eu falei, eu não estou perguntando isso. Eu só quero saber se você quer. Ok? O desejo, a intenção de querer fazer com que as coisas sejam melhores, a partir daí, essa decisão tem que ser tomada. E a partir daí, você nem olha para trás. Nem lembra que você viveu no Egito por anos. Que o que importa são as coisas maravilhosas que essa terra prometida disponibiliza para você. Cabe a você acessar a terra. Mas não é da noite para o dia, você tem que pagar o preço. O preço é da autoabnegação. Você tem que aprender a abrir mão de costumes, de hábitos, de pensamentos recorrentes que estão ali o dia inteiro te infernizando. Nada disso deve fazer parte da sua nova realidade. Você tem que estar decidido a querer se transformar, senão não vai acontecer nada. As coisas não mudam à toa. Mudam porque você quer, em primeiro lugar. E depois porque você se capacita para se tornar merecedor daquilo, vigiando sua mentalidade. Ok? Bom, isso aqui é assunto para uma semana. E aqui é onde vai estar seu foco. Vamos lá, na coluna da esquerda, aqui que está o problema.
A mentalidade do ser humano é baseada na escassez. O ser humano pensa tudo a partir da escassez, como se fosse natural. A consequência disso é você entender que os recursos são esgotáveis. Eles gastam, eles se exaurem. Consequentemente, as possibilidades são limitadas, já que tudo isso é fato, fato entre aspas, você não tem escolha. Você se sente fragilizado, você tem medo de enfrentar seus problemas. Mal você está entendendo que esse medo é o problema em si. E que esse medo foi acarretado por essas etapas anteriores aí. Agora, se você vai lá atrás, já que você quer novas oportunidades, já que você quer resultado de progresso, já que você quer resultado de que coisas maravilhosas aconteçam e você consiga realmente atrair tudo de bom e do melhor, não adianta torcer para as coisas dar certo. Você tem que ir lá atrás e começar a estudar a abundância, que é o primeiro passo. Independentemente de sua conta estar zerada ou negativa no banco. Não importa quanto você está devendo, em primeiro lugar. Porque o raciocínio do ser humano é de recurso. Já que eu tenho pouco recurso, quem sou eu para estudar abundância? É uma natureza que você tem que aprender a estudar. Na hora que você começa a entender a natureza mental da abundância, os recursos começam a surgir. Eles começam a brotar daqui e dali, porque você está focando. Lei de atração vai começar a corresponder àquela nova intenção, aquele novo padrão mental e emocional que você está aprendendo a estruturar, a estabelecer na sua consciência. E na hora que você começa a sentir o gostinho dos frutos que essa abundância disponibiliza, você começa a ver que as possibilidades são ilimitadas. Aquilo que você achava, não, o céu é o limite. Aí você chegou no céu e falou, pô, não tem nada a ver com o céu. É o universo que é o limite. Só que você acha que o universo é a galáxia, até você entender que existem 200 milhões ou bilhões de galáxias. Em outras palavras, por mais que você expanda, cresça na sua vida com novas e novas oportunidades e possibilidades se desdobrando, não tem limite. E você não deve se acostumar com o comodismo. Você deve correr atrás no sentido de demonstrar mais e mais abundância. Não por questão de ganância, não por questão de que você está no estado de escassez e por isso mesmo você precisa de mais. Não é por questão de precisar ou por questão de necessitar, é por questão de propósito. Você tem a obrigação de viver uma vida repleta da consciência de propósito e de missão. Se você tiver consciência de que o propósito que você vive, ele é respaldado pela abundância, aí você vai usufruir da liberdade. Você saiu do Egito, você era escravo. Você sabe que o oposto do medo não é coragem, tá? Tem muita gente que fala, pô, eu tenho muita coragem. Aí eu paro e penso, você deve ser medroso pra caramba. Porque coragem, só tem coragem quem é medroso. Okay? Coragem é só para você sair do Egito, mas a coragem nunca vai te levar para a Terra Prometida. Tanto é que Moisés não entrou na Terra Prometida, porque ele foi muito corajoso, mas ele mesmo não usufruiu da liberdade plena que era direito dele. No entanto, ele não tinha entendido isso ainda. Ele teve vários momentos de dúvidas. É normal que a gente tenha, mas você tem que consertar rápido. Quanto tempo eu tenho que consertar um pensamento negativo que está me tolhendo, me dando um sentimento de escassez? Você só tem 10 segundos. Se você ficar 20 segundos focado num problema, daqui a pouco você tem 10 elevado, potências de 10. São pensamentos muito mais poderosos que vão reforçar o sentimento que você está tendo. Então, nunca cultive pensamento de queixa, de reclamação, tá certo? De miséria, de falta, porque você vai ter mais disso. E a culpa não é do governo, não é do salário, não é do patrão, não é do emprego, não é porque você não formou na faculdade. Tem nada a ver com nada, tem a ver com o que você está pensando e sentindo agora. Você define onde você quer estar, mentalmente. Esse é o verdadeiro esconderijo do Altíssimo, que o dia inteiro eu falava isso dentro da prisão. Tanta bandidagem acontecendo ao meu lado, eu falei, pô, mas como é que eu vou me esconder? Aí eu me apeguei muito ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio.
Isso, para mim, foi um verdadeiro refúgio. Porque enquanto guerra estava acontecendo à minha volta, só sacanagem. Para mim, é como se eu estivesse num piquenique vendo um filme. Então, as oportunidades vão surgir. E você não quer mais problema, você quer oportunidades. Mas oportunidade só vem se a abundância for o foco primário, secundário e definitivo da sua vida. Quando você estiver pagando uma conta, nunca olhe para a conta para saber se diminuiu o saldo. Isso é mentalidade de escassez. Quando você estiver pagando uma conta, ao invés de falar que você está gastando, você deve afirmar para você mesmo: estou usufruindo da abundância infinita e ilimitada que o universo me disponibiliza. Tudo que eu preciso fazer agora é criar sintonia com essas leis. E uma vez que essas leis estão em ação na minha consciência, acabou, minha vida se transforma. Agora, para você ter permissão para criar conexão com essas leis, aqui é um outro assunto. Você não pode ter crenças limitantes. E crenças é qualquer tipo de crença. Ok? Você tem que entender como é que lei funciona. Igual matemática. Matemática é regida por leis, por regras precisas, exatas. São ciências exatas. Ok? Os diversos tipos de matemática. Se eu te perguntar, o que você acha de 5 mais 5 ser igual a 10? Aí você começa a pensar, bom, eu acho que... Aí eu te falo, tanto faz o que você acha ou deixou de achar, porque o que você acha não muda nada. A matemática não depende do que você acha. Do mesmo jeito, as leis do universo não dependem de crenças, depende de você estar ou não conectada com elas, ok? E aí, ó, tá lá. Você, normalmente, todos nós, partindo do sentimento de escassez, a jornada é a mesma para todos, a única coisa que é diferente aí são o cenário que muda para cada um de nós, mas o trajeto, pode ter certeza, é sempre o mesmo. É o trajeto do autoconhecimento. Quando você investe no seu preparo pessoal, sua cabeça se expande. E a consequência é que novos resultados surgem. E na hora que você colhe resultado, você fica fascinado com o que você está vendo acontecer. Ao invés de se satisfazer só com os resultados, você volta lá atrás e continua expandindo sua consciência. Você vê que sua cabeça está cada vez maior. Chega um momento que você não se cabe mais dentro de você, porque os pensamentos são tão ilimitados que você está sempre buscando oportunidades para demonstrar abundância. Não só para você, mas para todos à sua volta. Ok? Então, é isso aí. E aqui eu quero aproveitar para falar de algo novo. Deixa eu ver se onde que eu pus essas apresentações. Vamos lá. Muito bem, você que está aqui até agora, e se ficar até o final, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. É um e-book, muitos de vocês já devem ter tido acesso a esse livro. É um livro que eu escrevi, mostrando que você só tem 2 oportunidades de escolha a cada segundo. A cada segundo você tem que escolher entre o que você quer e o que você não quer. Esse é o dia do juízo. Por que dia do juízo? Porque o fruto que você vai colher vai depender da decisão que você tomou. Ok? Você só tem 2 opções de escolha em qualquer situação, em qualquer momento. Eu aprendi isso na prática, numa experiência de laboratório, rodeado de situações de desafios, onde eu não tinha tempo nem para pensar ou observar o que estava acontecendo, eu tinha que agir rápido. Ok? Suas 2 únicas opções de escolhas. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Esse é um livro de minha autoria, está no formato de e-book. Eu vou disponibilizar para quem ficar até o final, com um bônus. E qual é o bônus?
você vai poder participar de um treinamento exclusivo só sobre esse livro. Porque esse livro mostra sobre essas duas opções de escolhas. Tem muitas pessoas que leram o livro, mas parece não ter captado a totalidade da mensagem. Então, eu resolvi fazer uma live, um treinamento fechado para quem tem o livro. Só pode participar quem tem o livro. Você tem um link para fazer o download, se você já tiver, não tem problema. Mas daqui para frente, vocês que fizerem o download, tá certo? Terão acesso a essa live. Deverá ocorrer no mês que vem, mas vocês vão ficar sabendo, porque quando você faz o download, você deixa seu contato, nome, e-mail e telefone de WhatsApp. E assim o meu sistema identifica que você tem o livro. Mas não é para colocar na prateleira, é para ler. E ver a coisa funcionando instantaneamente, ok? E aí, ó, todos nós queremos ter qualidade de vida em todos os sentidos, tá certo? E o que é qualidade de vida? É a liberdade de querer e de poder vivenciar bem-estar pleno. Você identifica o bem que você quer atrair para você na vida, se sente bem com essa visão antecipada que você está tendo das coisas, tá certo? Como é que você vai vivenciar isso no dia a dia? Você pode perfeitamente incorporar bem-estar de saúde, bem-estar financeiro, bem-estar mental, emocional, tá certo? Mas e a liberdade para vivenciar isso no seu dia a dia? Isso chama-se qualidade de vida. Então, qualidade de vida é a liberdade de querer e de poder. Primeiro vem querer, só depois que vem o poder. Geralmente, nós invertemos a ordem e pensamos em termos de escassez. Aí você decide se você pode ou não, se você deve ou não, ok? Aqui você está aprendendo a inverter essa ordem, independentemente de sua conta bancária, independentemente do estilo de vida que você tem, independentemente do contexto social em que você esteja vivendo, independentemente do ambiente familiar. A pergunta é: você quer mudar? Foi a mesma pergunta que Jesus fez para o paralítico, que estava lá há 38 anos e nada mudava. Não adiantava explicar que não tinha um ajudante para jogar ele dentro d'água. Não interessa isso. O que interessa é o que você quer. Se você quiser, você vai entender que o poder é consequência. Você vai ver que pode usufruir, vivenciar de um bem-estar pleno em todos os sentidos. Tá certo? Só que para começar isso, você tem que desenvolver a mentalidade de abundância, de prosperidade e de liberdade. Se não estudar a abundância, se não entender que a obrigação, o seu sentido de missão é voltado para ser próspero, cada vez mais próspero, e compartilhar essa prosperidade para que outros também façam o mesmo que você, esse é o efeito multiplicador, crescei-vos e multiplicai-vos, não significa fazer filhos, não. Crescei-vos e multiplicai-vos é pegar o bem, incorporar ele e demonstrar através de resultado ou curas. E a palavra cura significa tornar completo, vem do latim, a etimologia da palavra. Esse bem-estar você tem que aprender a reivindicar para todos os segmentos. Física, área mental, emocional, financeiro e a área espiritual, ok? E só assim, então, você usufrui de liberdade. Essa liberdade não é liberdade financeira, é liberdade de você saber que pode criar a realidade que você quiser. Isso é liberdade. Se você vai ter pouco, muito recurso financeiro ou outros tipos de recurso, essa não é a questão. E muitas pessoas se amarram a isso e se tolhem porque não tem quantidade de bens, de recursos financeiros e acha que não pode. Isso é um estado de auto-engano, onde você está tolhendo sua própria herança divina de usufruir de tudo de bom e do melhor. E, no entanto, não está colhendo fruto porque você está equivocado, está olhando para o lado errado da questão. Ok? Então, qualidade de vida realmente depende de você querer primeiro.
para depois ver que tudo é possível. Ok? O pessoal está perguntando para poder responder essa Uhum. pergunta. Muito bem. Parece que temos algumas perguntas para serem feitas. Deixa eu só ver aqui. O que mais que a gente pode abordar aqui? O nosso objetivo realmente é mostrar a possibilidade para que qualquer um de vocês tenha acesso a coisas maravilhosas, em todos os aspectos, ok? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas? Produção, ajude aí na identificação de algumas perguntas. Aí, ó, Vamos lá. Maurício. Maurício. Está perguntando aí. Podemos ler o livro junto, Consciência e Saúde? Sim. Você que conhece o livro, né? Todo mundo que está aqui na live conhece esse livro, mas você que conhece pode e deve, ok? O nosso objetivo não seria nem abordar a questão desse livro especificamente, porque é um negócio bem mais profundo, mas pode ler perfeitamente e deve, inclusive, porque vai expandir sua forma de como poder interpretar, ok? Eliane Costa. Vamos lá, próximo. Elines Costa. A sua live aqui e agora já é uma linda demonstração de abundância, né? Sempre presente. Que bom saber disso. Muito bom. Incorpora esse estado de abundância, propaga isso para sua casa, porque toda cura, e aqui nós vamos mais adiante, toda cura promove uma transformação interior. Do mesmo jeito que toda transformação interior genuína tem que promover cura, resultados. Isso prova que o que você está aprendendo é passível de ser demonstrado. Ok? Por exemplo, quando eu entendi tudo isso, há 45 anos atrás, eu entendi que eu poderia aplicar essas ideias em qualquer área, qualquer segmento de pensamento, de foco. Não só para mim, mas ajudar outras pessoas a entenderem. De lá para cá, eu nunca mais tive uma dor de cabeça, nunca mais tive uma febre, nunca mais tive uma gripe. Imagina você passar 45 anos sem uma dor, não importa. E eu só tinha 24 anos quando eu conheci tudo isso. Ok? Cristina Souto. Vamos lá. Cristina, mesmo pessoas que estão com mais de 50 anos podem conseguir mudar? Com toda certeza. Eu tenho 70. Mudei lá atrás. Mas de lá para cá, eu venho ajudando pessoas a se transformarem e eu peguei pessoas, assim, com idade bem avançada. E aqui eu vou, já que você fez essa pergunta, eu vou contar uma história muito interessante. Porque há uns 12 anos atrás, eu dei uma palestra em Belo Horizonte, chamado Você é o Segredo. Mentalidade, lei da atração e o seu poder de realização. E dentro do auditório havia uma senhora de 76 anos, ok? É um dia inteiro. Na realidade, não é uma palestra, é um seminário, dura um dia inteiro. E no final do dia, você tem que pôr em prática o que você ouviu e aprendeu naquele dia. Eu passo o exercício para fazer, eu divido a turma em dupla, cada um tem que introjetar o que realmente deseja e ver que essas leis estão permitindo essas mudanças. No final, eu anuncio que tem um curso presencial que é mais avançado do que simplesmente o básico, né? Que eu chamo de o básico da metafísica aplicada. E eu não posso deixar qualquer pessoa entrar nesse curso presencial. É um filtro, eu tenho que saber se a pessoa realmente está pronta. Os treinamentos e os cursos que eu dou, não tem lá milhares de pessoas na sala. São turmas fechadas, os presenciais para poucas pessoas que foram filtradas antes de estar lá. Porque a partir do momento que realmente você entende o que é possível ser feito e fazer com o seu pensamento, até que ponto você tem preparo moral e espiritual para poder saber fazer uso disso, né? Então, o que aconteceu? Isso era no sábado. Na quarta-feira, eu liguei para essa senhora de 76 anos que tinha preenchido a ficha, falando que ela queria participar do curso presencial.
Na hora que eu liguei para ela e me identifiquei, ela chegou para mim e falou, meu filho. E falou esse meu filho e deu aquele silêncio, né? Eu fiquei pensando, acho que eu baguncei a cabeça dessa senhora, porque esse meu filho não voltava nunca. Aí ela voltou, eu achei até que ela tivesse desligado o telefone, eu caí da ligação. Ela falou, ó, tem 30 anos que eu faço novena, promessas, já fiz promessas, ela contou as promessas que ela tinha feito, que você não acredita, eu nem sabia que existia. Da árvore, da lua, da porta, do que você pode imaginar. Eu falei, tem 30 anos que eu estou fazendo por onde mudar uma situação de família e não consegui. Mas naquele sábado, ao sair lá do treinamento, cheguei em casa, tinha acontecido. Só que de sábado até hoje, quarta-feira, eu falei, isso é muito bom para ser verdade. Não é possível. E ela estava esperando ter certeza, primeiro, de que realmente aquela mudança tinha ocorrido definitiva. Agora você vê, ela conseguiu mudar um ambiente de casa que depois de 30 anos a coisa não mudava. Ok? Mais perguntas, deixa eu ver. Lucia Helena, com relação à saúde, quando está precária, os sintomas dificultam o pensamento positivo. Não, esse é o Moisés, aliás, Moisés não, é o faraó, que não quer te deixar sair do Egito. Mas você vai ouvir o faraó ou você vai ouvir o Moisés? O Moisés é aquele agente de mudança que chega para você e fala, ó, eu vim em nome de uma transformação radical. O eu sou me enviou. E você vai aprender que você também é. Então, em todos os momentos de decisão, as duas opções de escolha aí, é isso que eu quero? Não, então o que eu quero? Você está com sintomas de dificuldade, de doença? A pergunta é isso que você quer? Não, então o que você quer? Pronto. A hora que você define, então o que você quer, a tentação de te fazer voltar para o Egito, ela tem que sumir, porque você decidiu. Tá certo? E o pensamento libertador que você tem quando você decide o rumo que você quer dar, o novo rumo que você quer dar na vida, ele agora vai ser agregado a novos pensamentos mais poderosos que vão te fazer sentir mais confiante, que vale a pena prosseguir. Não quer dizer que vai ser uma caminhada florida, mas as mudanças realmente ocorrem. Lá na prisão, só para você ter uma ideia, eu peguei diabéticos desde criança. Os médicos da enfermaria não entenderam nada. Deixaram o rapaz lá que era diabético a vida inteira, uma semana internado. Tentaram de tudo, insulina já não fazia mais efeito. E, no entanto, o que foi feito? Ele mudou a mentalidade. Como a mentalidade cria seu corpo vai refletir exatamente o que você pensa sobre você mesmo, ok? Outra pergunta. Putz, Júlio César, genial. Essa live vai ficar gravada? Ah, isso é o que eu vou decidir aqui, ok? A possibilidade é que, se eu conseguir, ela está gravada, mas como é que eu vou disponibilizar ela? Amanhã eu vou anunciar isso. Você que se inscreveu para participar dessa live, você recebeu um e-mail, você vai receber mensagem pelo e-mail e você faz parte de um grupo de WhatsApp. É por ali que a gente comunica com vocês. Então, fique atento ao seu e-mail e ao grupo de WhatsApp, se você tiver. Se você ainda não se inscreveu no grupo, se inscreva, tá certo? Porque eu vou mostrar essa live disponível em forma de gravação. Vai depender da edição que a gente vai fazer aqui. Beleza? Mas até amanhã de tarde vocês vão ficar sabendo disso. Pessoa com autismo funciona para eles? Ó, eu vi, um detalhe, enquanto estive na prisão, uma senhora de 92 anos, voluntária, ela me visitava uma vez por semana, depois 2 vezes, 3 vezes, 4, no final era todos os dias, ok? 92 anos, ela tinha sido artista em Hollywood, aposentou, e nos últimos 30 anos da vida dela, naquela data, ela tinha dedicado tempo integral à prática pública desse sistema metafísico de cura.
pela mente. E quando a gente fala de cura, isso não é somente a questão física, mas é para qualquer coisa na sua vida que pareça ser discordante. Então, ela me comentou que ela estava cuidando de um rapaz que era mongol. Ele nasceu com mongolismo, os pais morreram, a família ficou só ele e a irmã, e herdaram uma fortuna muito grande. Só que ele não era apto para administrar a própria fortuna. Então, ela deu residência a ele, morava na casa dele há uns 7, 8 anos naquela época. Depois que eu saí da prisão, eu fui a Nova York, fui na casa dela, visitei-a, fiquei uma semana hospedada, e lá eu vi o rapaz. Aí eu olhava para ele, para falar a verdade, na hora eu não sabia dizer se ele tinha mongolismo. O aspecto de mongolismo tinha quase que totalmente sumido, a ponto de eu ficar na dúvida, eu não sabia. Aí, então, foi que eu perguntei quem era esse rapaz. Foi quando ela contou da história que ela havia me contado anos antes. Mas já tinha 8 anos, 7, 8 anos que já estava lá. Ele entrou lá totalmente incapacitado. E já estava no estágio de autoconhecimento e de consciência de sua própria capacidade, que a medicina não saberia explicar isso. Então, o autismo é a mesma coisa. O nome de doença, quem define doença é a medicina, é a indústria farmacêutica. Nós não diagnosticamos, nós não damos nome para a doença, ok? Porque a causa de qualquer doença é sempre uma só. É a ignorância com relação à sua verdadeira natureza. E o ser humano sofre por ignorância, por não saber realmente quem ele é. E esse tipo de apresentação que eu estou fazendo é só uma gota d'água no universo de possibilidades onde você aprende a se conhecer numa plataforma, num nível de raciocínio, de entendimento que te garanto que você não vai ver isso em lugar nenhum, literalmente. Ok? Porque é diferente de tudo. E eu já conheci de tudo. Eu fui durante 16 anos treinador da maior organização de treinamentos na área de desenvolvimento pessoal e formação de palestrantes e de apresentações estratégicas, que é a Dale Carnegie Training. É uma organização sediada em Nova York e existe desde 1912. Eu já tive mais de 5.000 alunos dentro de sala. Dentro de sala, que é um curso de 3 meses, eu tive cura de câncer aos montes, sem ajudar ninguém especificamente na necessidade dela. Mas o fato dela estar ali dentro, uma aula por semana, passando por uma transformação e identificando seu potencial interior, o corpo passou a funcionar dentro de um novo padrão. Ok? Agora, se o autismo que foi falado refere-se a uma criança, geralmente, quando você vai tratar metafisicamente uma criança, é necessário que os pensamentos dos pais também estejam incluídos no processo, ok? Porque são os pais que estabelecem o ambiente mental da casa. Então, para criar um ambiente favorável a curas, a transformações, é importante que eles saibam também o que está acontecendo, ok? Mas cura física é a coisa mais simples que tem, tá? A parte mais difícil é a cura de caráter, é a transformação interior, ok? Outra pergunta, Rosemary Costa Araújo. Você trabalha na OmniLife? Na realidade, eu trabalho com nutrição celular há 26 anos. Eu me especializei em nutrição celular nos Estados Unidos, além dessa metafísica. Fui treinado por equipe científica, prêmios Nobel de Medicina. Aprendi tudo sobre nutrição celular. E aqui eu vou aproveitar e abrir um parênteses. A nutrição celular diz o seguinte, que se você colocar no nível celular do seu corpo a quantidade ideal em níveis otimizados de nutrientes, vai ser feliz. Esquece do corpo. O corpo se cura a partir daí. Ele tem inteligência para se reparar. A mesma coisa ocorre na consciência. A metafísica estabelece na sua consciência um sentido correto de autoidentificação, te ensina como é que as leis do universo funcionam. E na hora que isso é injetado, digamos assim, na sua consciência, sua natureza se transforma.
Não só em termos de caráter, mas em termos de possibilidades, em termos de potencial, e inclusive a cura física, é onde o corpo reagindo ao seu padrão mental, ele reage de uma forma mais positiva, ok? Meu filhinho tem 8 anos e tem autismo leve e... Não entendi. Ele é muito agitado e não foca para aprender. Lércia, eu não entendi, não está escrito, mas Meu filhinho tem. não, não para aprender a escrever. Bom, Meu filhinho tem 8 anos e tem um autismo leve. Né? Muito bem. Então, na realidade, crianças, a gente ensina as crianças, e sabe o que acontece? Depois você tem que aprender com elas. Porque as crianças têm pureza de pensamento, e a pureza de pensamento é o agente principal de cura, ok? Sim, é possível, mas é importante que os pais também trabalhem com isso. Então, novamente focando, curas físicas são o mais simples de todo o processo, o mais desafiador é você partir para ter um estilo de vida melhor, mais promissor, mais próspero, porque as pessoas aceitam ser curadas fisicamente, mas acreditar que elas podem mudar de vida, isso é um desafio maior, hein? É muito comum acontecer isso. As pessoas acham, não, isso aqui funcionou para minha cura de doença, mas e na área de demonstração de recurso, de abundância, de resultado? Eu vou viver o resto da minha vida dentro da escassez? Não. Isso, você não pode fracionar, tolher a verdade. A verdade é absoluta. Uma lei, ela funciona para qualquer dimensão de necessidade que você possa ter, ok? Basta aplicar, ok? Lógico que nessa live a gente está tendo uma oportunidade muito pequena aqui para poder entender as coisas, porque é muito grande o assunto, né? Muito bem, Úrsula. Mesmo sendo difícil pelos seus conhecimentos, como entende que é possível mudar até o caráter das pessoas? Sim, isso é o que eu mais presenciei dentro da prisão. Eu peguei bandido que passou a vida inteira, desde criança, entrando e saindo da prisão. Eu tenho amigos até hoje, a quem eu ajudei a se transformarem de tal maneira que se tornaram outras pessoas. Eu cheguei a ter um sócio em Miami, com um ex-colega de prisão, por causa da mudança. Agora vamos lá. Você acha que eu estava na prisão porque eu era bonzinho? Lógico que não. Eu devo ter feito muita coisa errada. Se eu não tivesse me transformado, eu não teria ficado só 3 anos. Eu tenho certeza disso. E um detalhe, na época eu era noivo da sobrinha de um governador. Eu não vou citar estado para não, não gerar curiosidade. E eu tinha ajuda diplomática. A embaixada de Washington, o consulado de Nova York estavam envolvidos no meu processo. Tudo que eles iam fazer é me deportar, ok? E aqui a coisa ia sumir. Você acredita que eu recusei isso? Minha mãe achou que eu estava esquizofrênico, mas eu sabia onde eu estava pisando. Eu sabia que se eu saísse dali, eu não ia ter oportunidade de estudar 5 dias. Eu não tinha 5 minutos de tempo para mim mesmo. Agora, imagina o que você passar 3 anos pensando. Por isso que o autoconhecimento envolve tempo e esforço, dedicação a conhecer a si mesmo. Você não vai fazer essa jornada do Egito para o Israel do nada. Tem um preço a pagar, e esse preço é o autoconhecimento, que envolve, livros, estudo, treinamentos, tá certo? É a área que eu atuo há 45 anos. Eu ajudo pessoas literalmente a se transformarem em muitas questões, mesmo sendo mau caráteres, entendeu? Porque eles entendem que não adianta eles traírem a si mesmo. O universo não perdoa, as leis, você não consegue enganar leis. Lei de atração não se engana. Lei de expansão não se engana. Nenhum tipo de lei no universo que rege a existência pode ser enganada. Você pode enganar a si mesmo, pode enganar os outros, mas até onde você vai chegar com isso? Entendeu? Então, a transformação de caráter realmente é possível e passível de acontecer. Beleza? Muito bem, nós já temos 1h20 de live. Só mais um pouquinho, fica até o final.
Um dos bônus vai ser esse livro, suas duas únicas opções de escolha, associada a um evento fechado que eu vou dar para explicar a profundidade das informações que estão no livro. Então, além dessas duas opções de escolhas, ali dentro do livro, você tem 18 habilidades que você tem que aprender a desenvolver. Senão você vai estar fora do mercado, para não dizer fora do planeta, muito em breve, já que as coisas estão nessa mudança. Se a cada 5 anos e poucos, a cada 4 anos e 2 meses, muda tudo a cada 25 dias, quer dizer, né, muda todo o volume de informação que circula no mundo, imagina daqui 4, 5 anos, você vai estar perdida. Então, a necessidade de mudança, ela é contínua, ela é um processo ininterrupto. Você tem que ter agilidade mental e emocional para descartar aquilo que é irrelevante e aceitar o que é motivador, que é relevante para o seu progresso e para ativar esse potencial interior de realização que você tem. E aí você ativa a sua capacidade de se tornar irresistível em conquistar e realizar o que você quiser. Não existe limite. Não existe possibilidade. Não interessa passado, não interessa o que você quer daqui para frente. Quando você programa sair do ponto A para o ponto B e informa o GPS que você quer ir do ponto A para o ponto B, ele vai te orientar. Vira direita, vira esquerda, anda mais 10 quadras. Na rotatória, você sai da primeira, segunda saída e aí vai. Se você não obedecer o GPS, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar de castigo, ok? O GPS não vai cruzar o braço e fazer birra contra você e não vai te punir. E, normalmente, esse é o conceito que o ser humano tem de Deus. Se eu não obedecer, eu vou ser castigado. Ok? Na metafísica, a gente anula tudo isso. O GPS, quando você erra ou não obedece uma ordem, não tem problema. Ele reconstrói ou recria uma nova rota para você. E te fala e continua ali com toda a paciência te dizendo, vira direita, vira esquerda, faz isso, faz aquilo. E assim é o universo. As leis vão estar o tempo inteiro te dizendo o que fazer. Se você decidir para o lado errado, não tem problema, você vai aprender com seus erros. Aí uma nova rota vai ser restabelecida para você. E sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai se tornar ainda mais poderoso, porque você aprende com seus erros. Do mesmo jeito que você aprende com as lições, né? Com as coisas certas que você faz. Ok? Muito bem. Então, o que eu tenho para oferecer para vocês? Deixa eu só sair aqui dessa tela. Eu quero apresentar para vocês um curso online que eu tenho disponível da sua própria casa, da sua próprio celular, do seu próprio computador. No seu tempo, você assiste às aulas, participa desse processo. Você tem 1 ano de acesso para você, literalmente, passar por essa transformação. É uma transformação consciente em que você aprende, literalmente, a viver uma nova realidade, ok? E a ver que aquilo que você deseja é realmente possível, ok? Esse curso eu chamo de Você é o Segredo. E aqui, só para resumir, eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! Eu vou mostrar para vocês os módulos. São 8 módulos, 40 videoaulas. Você recebe uma senha, e você entra no seu escritório virtual e lá você tem as aulas todas disponíveis para você assistir, ok? No primeiro módulo, você passa por uma orientação, você tem uma instrução adequada no sentido de como proceder e já te dá ideias do que você vai ter ali dentro. E, lógico, você tem os fundamentos, você tem que entender o porquê da necessidade de se estruturar novos fundamentos para se criar uma nova plataforma de entendimento. Se você acha que as coisas vão mudar daqui para frente só porque você deseja, sem que você mude a base do pensamento, você está se enganando. Tem que haver uma mudança de base, uma mudança de plataforma. E sobre essa nova plataforma de raciocínio, que é uma plataforma metafísica, você vai perceber e entender que com o pensamento você cria a realidade que você quiser. Ok?
No módulo 3, são várias aulas em cada módulo, tá certo? Você vai entender sobre o que é conhecimentos relevantes e o que são conhecimentos irrelevantes. O que vai contribuir para você fazer avanço, progredir na vida e atrair as coisas maravilhosas que você deseja, contra aquilo que realmente não vai te levar a lugar nenhum. Então, aprendendo a identificar as questões importantes e essenciais para se fazer progresso pessoal e profissional. Módulo 4, estabelecendo a nova plataforma do pensar. Neste módulo, aprendemos a concretizar a nova plataforma de percepção. São várias aulas. O que a gente fez aqui foi só um resumo extremamente breve. Depois você vai entender sobre a linguagem do universo e da espiritualidade. É uma linguagem diferente, não tem nada a ver com os quereres e não quereres do ser humano. Eu desejo e os desejos. Não, não. O universo funciona por meio de vibrações. E o que você sente é o que emana a vibração. Não é só um desejo intelectual superficial. Isso não vai mudar. O que predominantemente você vem a aprender a sentir, isso vai determinar realmente a reconstrução da sua nova realidade, ok? Então, você tem que aprender a falar uma nova língua, a língua da abundância, a língua do progresso. Por exemplo, se você é programador, se você trabalha com computador, olha, você não precisa nem de ser programador. Se você digitar a letra A no seu computador, vai aparecer a letra A na tela, não vai? Só que o computador não sabe o que é letra A. Ele não entende A. Ele entende 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, é linguagem binária. E aí você chega para o universo, para Deus, ou para seja o nome que você quiser dar, e fala que você quer um marido, uma esposa, você quer um carro novo, você quer uma casa, você quer fazer uma viagem. Novamente, o universo não vai entender. A linguagem do universo é diferente. O A aparece na tela, mas a linguagem que faz o A aparecer é uma combinação de 0 e 1. Exemplo, se você tem o 0 e 1, você tem um A. Se você tem 2 0 e 1, você tem um B. Se você tem 2 0 e 2 1, você tem um C. É uma linguagem pré-definida, pré-determinada. O universo funciona em perfeita harmonia, em perfeição absoluta, de forma exata. Não adianta você ter seus caprichos, seus desejos daqui e dali, que isso não vai atender às suas necessidades. Você tem que entender como é que as leis funcionam, e aí sim você aprende a fazer uso dessas leis, em seu benefício. Okay? Depois, mantendo o foco no seu sonho. O que eu quero? É isso, pronto. Não interessa, pode chover canivete à vontade. E quando você estiver abandonando o estado mental de escassez, de limitação, de tolimento, de cerceamento, de dificuldades absolutas, indo em direção a um estado de consciência promissor, onde a conversa é só de abundância, só de se tornar irresistível em conquistar e realizar o que você deseja, você tem que saber manter o foco nisso. Porque as coisas mudam. Só um exemplozinho. A física quântica descobriu, uns anos atrás, que o átomo funciona em obediência à mentalidade do observador. Eles colocaram o átomo para funcionar e o equipamento mecânico lá definiu o padrão de funcionamento do átomo. Até um dia que um cientista colocou o olho no microscópio para ver o átomo funcionando. Instantaneamente, eles detectaram que o átomo mudou o comportamento. Aí vem o segundo cientista e põe o olho. Mudou de novo. Aí vem o terceiro, mudou mais ainda. Em outras palavras, o comportamento do átomo era sempre proporcionalmente falando à mentalidade do observador. Então, o que você chama de realidade objetiva e realidade externa é simplesmente o resultado de sua forma subjetiva de pensar. É isso que determina o que as coisas vão, que tipo de coisas vão acontecer na sua vida ou não, porque a sua observação, a sua capacidade de reagir aos eventos, às coisas, vão determinar o que você vai atrair e colher. Então, assim como o átomo responde à mentalidade do observador, a sua realidade física é fruto
da sua própria mentalidade. E como é que essa mentalidade é moldada? Por crenças limitantes ou por entendimento esclarecido sobre como as leis funcionam? É por aí. Esse sistema de metafísica te ensina a entender o padrão das leis. A consequência disso é que sua vida passa a fluir, porque as leis passam a reger através de você cada mínimo detalhe da sua experiência diária. Depois, ativando o seu poder de realização. Como colocar em funcionamento e conscientemente o seu poder de conquistar façanhas inéditas. Nesse estágio, você já está assim, pensa aconteceu, pensar aconteceu, pensar aconteceu, você já está colhendo frutos. É um processo gradual, ok? E no último modo, o foco é em acertar o alvo. Lançando intenções e acertando alvos. Porque às vezes você pode falar, não, eu vou acertar no passarinho. Não, não, não. Para a gente não interessa acertar no passarinho. Você tem que acertar no olho do passarinho. E acertar no olho do passarinho, lógico que eu estou falando figurativamente falando, ok? Não adianta você genericamente falar que essa coisa quer que seja melhor em algum aspecto. Não, tem que ser exato. Aquilo que você deseja tem que ser aquilo. E se não for aquilo como você imaginava que deveria ser, é porque vai ser muito melhor do que você era capaz de imaginar até então. Entendeu a diferença? Nesse estágio, sim, você está entendendo agora que uma ciência da mente está te possibilitando a construir a realidade que você deseja. E aí sim você vai entender o que é transformação. Ok? Então, esse é um curso online disponível. Tem vários alunos que já fazem esse curso. E aqui, hoje, é a primeira vez que eu estou divulgando o curso para o mundo, abertamente. Até então, o curso existe. Eu já sei disso há 45 anos, tá? Mas eu tenho alunos de forma sistematizada desde 2004, 2005, quase 20 anos. Especificamente com turmas formadas que tiveram resultados os mais diversos de lá para cá. Ok? Só que era no presencial, do boca a boca, nas indicações, um anúncio daqui, uma palestra dali, que assim faz vários alunos. Pela primeira vez eu estou divulgando isso para o mundo. E nós temos gente interessada em participar dessa live, que estão nos Estados Unidos, que estão em Portugal, que estão em outros países, e que simplesmente se inscreveram para participar. É a forma que a gente tem de levar a mensagem para o mundo. E isso acontece com você quando você entende o seu valor, quando você aprende a agregar a você valor de verdade, e aí você começa a gerar esse valor na comunidade, entre as pessoas. Isso atrai oportunidades infinitas. Você vai transpor aquelas barreiras que você imaginava ser limitada ou limitantes, ok? Então, o objetivo meu, pela primeira vez, é expandir isso abertamente. Então, agora eu vou anunciar para vocês, só para vocês terem ideia, como é que funciona o curso, e vocês tendo interesse, vocês vão conhecer, inclusive saber das possibilidades que existem por trás, ok? Vou pôr no chat o link. Muito bem. Eu vou disponibilizar um link para vocês. E se você tiver interesse em participar deste curso online, você vai ver que, pelo fato de você estar aqui até agora e hoje, você vai ser agraciado com um bônus especial, ok? Já são centenas de pessoas, de alunos que eu tenho disponível, que já passaram por esse tipo de treinamento. Mas esse curso chama-se Você é o Segredo, que é o básico da metafísica aplicada. Foi o que eu li, 40 videoaulas. Nós vamos disponibilizar um link para você acessar e comprar, tá certo? É um curso que tem um valor, assim, aliás, é até difícil de definir valor, porque o envolvimento e o acompanhamento que eu faço com os alunos é um negócio, é tipo um atendimento personalizado, no sentido de mostrar como é que ele obtém resultados no dia a dia. É diferente de cursos tradicionais que você vai ver no mercado, onde você vê lá 5.000, 10.000 pessoas no auditório. Não tem oba-oba aqui. E num evento presencial, não tem nem música.
Sabe aquelas músicas para excitar a imaginação do aluno, para o aluno ficar empolgado? Não, não tem isso não. Porque o objetivo é você entender que com o pensamento você realmente pode criar a realidade que você quiser. Ok? Então, tá aí, ó. Esse curso, esse aqui é uma flyer apresentando o curso em si, tá certo? Mostrando tudo que é possível. E por meio desse link você vai acessar o curso. É um curso que tem um valor inestimado, mas o valor dele de mercado hoje, atual, e que algumas pessoas vieram comprando por esse, inclusive o valor que está aqui hoje, que é R$ 2.497. Você paga em até 12 parcelas de 238, me parece. Ok? Só que, para você que está aqui na live, eu vou disponibilizar para vocês um código de desconto. Você vai ter 20% de desconto. E isso significa que você pode parcelar em até 12 parcelas de R$ 206, R$ 208, alguma coisa nesse sentido. Ok? Em termos de aprendizado, em termos de conhecimento, em termos de resultados, tá certo? É infinitamente além do que está sendo investido. É um investimento que você faz, mas que você vê retorno. Você vê o fruto acontecendo. Ok? E uma outra coisa que eu gostaria de que vocês conhecessem é os resultados de vários alunos, mostrando o quanto eles se transformaram e os tipos de benefícios que eles tiveram. Como é muito depoimento, vocês podem ir lá na minha página do Instagram e acessar os depoimentos de alunos. Mas nós vamos disponibilizar para vocês uma sequência, um conjunto de vários alunos dando seus próprios depoimentos. Lógico que todo depoimento tem que ser espontâneo, em função de que ele tem que estar condizente com o tipo de benefício que você teve, né? Então, tá aí, ó. Nossa produção, assistente nossa aqui, vai disponibilizar para vocês um código para você ter acesso. Você pode usar esse código, ok? Só que é o seguinte, esse código é tipo um cupom que você joga lá dentro. Como ele tem uma limitação, eu só tenho disponível 30 cupons desse, porque é um tipo de atendimento exclusivo que eu faço. Eu não tenho como dar atenção a alunos em quantidades maiores. Mas esse curso te permite ter lives frequentes, encontros de alunos via online todos os meses, que é a questão prática. Como é que você vai aplicar o que você está aprendendo nas aulas? Você passa a ter suporte de um grupo de estudantes que eu tenho, tá certo? Mas nesses 30 primeiros alunos que utilizarem esse cupom, você tem prazo até segunda-feira, meia-noite, 11h59, para tomar essa decisão. E aí você vai fazer parte de um grupo seleto de apenas 30 pessoas, para quem eu vou dar atendimentos personalizados. Mostrar, inclusive, como é que você aplica tudo o que você está aprendendo especificamente na sua necessidade atual, seja ela qual for a sua necessidade. Ok? Lembrando que o uso dessa ciência mental pode transformar a sua vida e da sua família para o resto da vida. Só para vocês terem ideia. Na minha casa nunca entrou uma medicação. Meus filhos nunca viram médico. Eu nunca tive um plano de saúde, que na realidade eu chamo de plano de doença. E eu já tive filhos com fratura, pulmão perfurado, cortes na cabeça de eu ter que ficar juntando para ver se parava o sangramento, dedo de pendurado na porta do elevador. Imagina você numa situação dessa. Filho com 3 anos de idade que quebra o nariz na sua frente, uma sangueira. Nem de casa eu saí para levá-los para o hospital. Estou mostrando o poder de cura, o poder de restauração da harmonia para qualquer situação. Ok? Nunca tive sequer um plano de saúde. Então, porque essa ciência te dá essa garantia de que você realmente tem à mão ferramentas
Não tem problema se você tem problema. O problema não é ter problema, o problema é você não fazer uso de uma ferramenta que está ali disponível para você. Então, o que eu faço? Você tem acesso a esse curso durante um ano, e durante um ano você tem o meu apoio estratégico uma vez por mês, numa live conjunta, ok? E se você for um dos 30 primeiros que se inscreverem, você poderá ter esse atendimento personalizado com um grupo fechado, que eu vou dar apoio estratégico para você resolver seu problema pessoal, seja ele qual for, aplicando o que você está aprendendo e contando com esse apoio meu. Beleza? Muito bem. Então é isso. Muitas pessoas me perguntaram, porque muitos falaram que tinham compromisso, são professores de faculdade, são pessoas que têm compromisso à noite e que não poderiam estar aqui, ok? Então, eu conversei com o nosso produtor e decidimos que nós vamos gravar essa aula, está gravada, nós vamos editar, tá certo? Para colocar especificamente dentro de uma forma mais concisa e no sábado de manhã, nós vamos disponibilizar um link, não só para você rever, mas para que novas pessoas também tenham acesso a essa gravação. Beleza? E como é que elas vão ficar sabendo? Através da comunicação do site, de e-mail, tá certo? Então, fica atento no seu e-mail, fica atento aí no grupo de WhatsApp. Se você ainda não entrou, o WhatsApp é mais instantâneo para você acessar as informações. Tem gente que nem abre e-mail. Ok? Teve muitas pessoas que estavam inscritas aqui via e-mail e nem abriram e-mail. A gente sabe que a gente monitora aqui e sabe quantas pessoas abriram. E, geralmente, quer assistir depois. Então, como eu vi que isso era possível de acontecer, nós decidimos fazer uma gravação dessa live, compactá-la e deixar disponível a partir de sábado, de forma que qualquer pessoa pode acessar. Então, se você gostou dessa live, se você vê, descobre, sente que tem um amigo, um parente, um inimigo, inclusive, que poderia estar se usufruindo, né, das mensagens que estão sendo comunicadas aqui, está aí uma oportunidade. Compartilhe o link com essas pessoas, ok? De forma que as pessoas também possam ter acesso a essa live. Ok? Muito bem. Nós tínhamos agora uma porção de depoimentos de alunos. Você conseguiu baixar os depoimentos? Não. Então, nós temos uma sequência em vídeos de vários alunos dando os depoimentos, além de estar lá no Instagram. Nós vamos disponibilizar isso no sábado também, ok? De forma que vocês vão ver a história pessoal dessas pessoas que tiveram o benefício da transformação e a mudança na vida delas, ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Lembrando que os links que estão disponíveis, se você faz parte do grupo, continue acessando o grupo, que nós vamos disponibilizar mais informações para ajudar a corroborar o que foi apresentado aqui. Ok? Nós já estamos com 1h e 45 minutos de live. E eu fico, então, por aqui e vejo vocês na próxima oportunidade. Ok? Um abraço a todos.